Olá, galera, passando aqui para dar uma revisadinha sobre o conteúdo visto, né? E a correção dos exercícios. Primeiramente, vamos rever aqui os descritores, tá? Esses 3 descritores, eles estão inclusos no conteúdo de trigonometria. E o primeiro que a gente viu foi esse aqui, o D53, em que fala das razões trigonométricas no triângulo retângulo, que é o seno, cosseno e tangente, certo? O próximo vídeo também falarei dos outros 2 descritores que a gente já viu também, que foi o D36, que fala das funções trigonométricas no gráfico, e o D43, que fala do ciclo trigonométrico, do seno e cosseno. Esses 3 descritores, eles estão compreendidos dentro do saber 08, que fala compreender e utilizar relações métricas e trigonométricas em figuras planas. Tá? Então, o nosso primeiro descritor foi esse, o D53, que a gente trabalha com a trigonometria no triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que a gente deve saber é o que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo, a gente já sabe que é um triângulo que possui 3 lados, certo? E que forma um ângulo interno de 90 graus. Esse ângulozinho aqui, quadradinho aqui no canto, ó, é o ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus aqui é chamado também de ângulo reto. Toda vez que você vê um triângulo que tem esse ângulo reto, nós estamos falando de um triângulo retângulo. Pronto. O triângulo, ele é formado por catetos e hipotenusa. Os catetos, como é que você vai identificar? Os catetos, gente, eles são os que fazem o ângulo. A junção deles dois, ó, é o que faz o ângulo aqui de 90 graus. Então, o encontro deles é o ângulo. E a hipotenusa? A hipotenusa, ela é bem simples. Basta, primeiramente, você olhar o triângulo e ver qual é o maior lado. Então, o maior lado do triângulo vai ser a hipotenusa. E outro detalhe é que a hipotenusa, ela sempre fica de frente, oposto do ângulo reto. Então, ó, quem está de frente aqui, o ângulo, é a hipotenusa. Certo? Pronto. Você descobrir quem são os catetos e quem é a hipotenusa, a gente pode entrar nas razões. As razões trigonométricas são as mais conhecidas, são essas 3, o seno, o cosseno e a tangente. O seno, ele é o cateto oposto, certo? A um ângulo, não é ao ângulo reto não, tá, gente? É os outros 2 ângulos. Aqui, por exemplo, ó, aqui é o ângulo reto, mas aqui eu tenho um ângulo aqui e tenho um ângulo aqui, certo? Então, o seno é o cateto oposto de um ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou pode ser também o seno dividido pelo cosseno, certo? Pronto. Aqui também eu coloquei o valor, né, de alguns ângulos do seno, cosseno e tangente. Esses ângulos aqui, eles são chamados de ângulos notáveis, que são os ângulos 30 graus, 45 graus e 60 graus, que são os ângulos mais comuns, que mais caem em provas, em Enem, concurso, certo? Então, por isso que eles são chamados de ângulos notáveis. Mas a gente vai aprender também, no próximo vídeo, encontrar, né, outros ângulos. Além dos ângulos, a gente também vai trabalhar com radiano, certo? Mas, por enquanto, vamos se deter a esses ângulos aqui, que é o de 30, o 45 e o 60. A gente vê aqui, ó, o seno. O seno de 30 é quanto? 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 3 e 1 sobre 2. Percebam que é o inverso, ó. O seno é o inverso do cosseno, ó. Certo? E a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Pronto, aí eu passei essa questãozinha para vocês aqui. Até tinha mostrado um exemplo também lá no outro slide. E aí vamos tentar entender ele. Um avião parte do aeroporto numa trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Então, tá aqui o ângulo reto, ó, que é esse quadradinho. Então, quem seria a minha hipotenusa? Quem está de frente para ele, certo? Que é justamente o trajeto aqui, ó, do avião, certo? E aí ele está dizendo que a trajetória aqui do avião com o solo formou outro ângulo aqui, ó, que é um ângulo de 30 graus. E ele quer saber justamente
essa trajetória aqui é do avião, certo? Ele estava a uma altura de 2.000 metros, ele quer saber essa trajetória aqui do avião. Então, aqui você vai ter que entender essas questões. Quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Eu já sei que essa parte aqui que o avião vai descer é a minha hipotenusa, porque ela está de frente ao meu ângulo reto. Mas aí eu tenho esse cateto, que é essa linha, e esse cateto. Como é que eu vou saber quem é o adjacente e quem é o oposto? O oposto, gente, é quem está de frente para o ângulo, certo? Nesse caso aqui, o ângulo é de 30. Quem é que está de frente para ele, ó? Justamente essa parte aqui, que é o 2.000, tá vendo? Essa parte aqui, ó, ela vai ser o nosso cateto oposto. E essa parte aqui, ó, que está do lado do meu ângulo, vai ser o meu cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto é quem está de frente para o ângulo. E quem está do lado dele é o cateto adjacente, certo? Então, essa parte aqui, ó, é o meu cateto oposto. E essa parte aqui é o meu cateto adjacente. Entendido? Então, preste atenção nessa parte. Você tem que analisar o ângulo. De quem é o ângulo que a gente está falando? É o ângulo de 90 graus? É não. Ele pediu aqui, ó, pra gente trabalhar com um ângulo de 30. Então, você tem que analisar esse ângulo. Quem é que está de frente a ele? É o cateto oposto. Então, prestem atenção que o meu cateto oposto, eu tenho valor, que é 2.000. Mas não tenho valor no cateto adjacente. Então, para mim descobrir essa hipotenusa, é melhor trabalhar com o valor que eu já tenho, que é o cateto oposto. Então, eu vou lá, ó, e pego a fórmulazinha. Quem é que trabalha com o cateto oposto? É o seno. Justamente aqui a fórmula, coloquei aqui, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? Então, agora eu vou substituir os valores. Seno do ângulo. Quem é o ângulo aqui? É 30. Então, meu seno de 30 vai ser igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Acabamos de identificar que é o 2.000. Então, por isso que eu coloquei aqui o 2.000. Ó. Dividido por quem? Pela hipotenusa. A hipotenusa é justamente essa parte aqui, que é o que eu quero. Tá? Aí, eu mostrei para vocês os ângulos notáveis. E descobri que aqui no slide passado, ó, que o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, o que foi que eu fiz? No lugar de seno de 30, substituí 1 sobre 2, ó. Tá? E aí, o que eu faço? Agora, eu multiplico em forma de x. 1 vezes h, h. 2 vezes 2.000, 4.000. Então, esse trajetório aqui, ó, que o avião está fazendo, é a minha hipotenusa, que vale 4.000. Pronto, essa foi a nossa questãozinha do nosso primeiro slide que eu passei para vocês, tá bom? E é isso, obrigada.